verdade é estar em comunhão plena com o Pai. Meu Deus. A palavra diz que vida eterna é conhecer Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, quando eu estou na presença do Senhor, quando eu vivo uma vida de comunhão com Ele, eu posso falar, eu tenho vida. Jesus. E é uma vida que não vai terminar aqui. Meu Deus. Quando os meus olhos se fecharem, Deus. eu estarei Aleluia. viva ainda na presença do Pai, sem nenhum impedimento, sem nenhuma carne corrupta que possa me impedir. Essa semana, geralmente a gente fala notícias de falecimento no final, mas hoje eu vou falar no começo. Ontem faleceu o primo do pastor Fábio, né? Bispo Francisco, né? Francisco Afonso. Ele já esteve aqui, né, acho que 2 vezes, isso? 2 vezes ele esteve aqui. Quando o pastor Fábio veio, ele veio junto, o pastor ficou hospedado na casa dele e eles vieram para cá, para ministrar. E ontem, na madrugada de ontem, ele foi para os braços do Pai, dormiu aqui para acordar na glória. Então é assim a nossa vida, é um sopro, né? Um dia você está aqui, já tinha uma certa idade, devido a estar por volta dos seus 80 anos, e foi para os braços do Pai. Terminou a sua jornada, cumpriu o seu papel aqui, foi para os braços do Pai e deixou um legado, né? Bênçãos, palavras, ministrações, almas, né? Exemplo na família, e hoje está com o Pai. Ele morreu para nós, mas a Bíblia diz que para Deus vivem todos. Glória, graças a Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Pai, hoje é dia dos pais, né? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Pai. E às vezes a pessoa fica constrangida, mas eu não tenho pai, ou eu não tenho referência de pai. Mas nós vamos ver que todos nós temos sim, né? Um Pai maravilhoso que cuida de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar antes de meditarmos na palavra. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando nesta hora diante do teu altar. Estamos buscando, ó Pai Todo-Poderoso, o conhecimento que vem do alto, a presença do teu Espírito Santo no nosso meio, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, a direção que só o Senhor pode nos dar. Pai, que nenhuma palavra fique sem esclarecimento. Que não paire dúvida nos nossos corações, mas somente a certeza de que o Senhor quer nos moldar segundo a tua vontade, Pai. E que aqui, nesta noite, segundo o agir do teu Espírito Santo nos nossos corações, nós também desejemos ser moldados por ti, ó Pai, para que a obra seja completa, Pai, para que nós possamos sair daqui hoje transformados, vivificados pela tua palavra e pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Aleluias. Vamos ler somente o versículo 27. Isso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Pode sentar. Eu separei vários versículos, mas eu quis começar com esse versículo, porque eu vejo 2 coisas importantes. Jesus Cristo, primeiro, ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Verdade? Plena verdade, verdade absoluta, indiscutível. Algum de nós conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus pela natureza e conhecemos pelas coisas que Ele criou. E quando eu falo a natureza, no sentido de a natureza criada por Deus.
E o conhecemos por algumas experiências que nós já tivemos. Mas nós não conhecemos o Senhor na sua totalidade. Ninguém viu a Deus como Ele é. Ninguém consegue conhecê-lo porque Ele é muito maior do que a nossa imaginação consegue alcançar. Agora Jesus Cristo não. A palavra diz que Ele e o Pai são um. Então, eles realmente se conhecem. Eles são um só. São três pessoas manifestas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um só. Uma unidade perfeita, inconcebível para o nosso entendimento. Por isso que tem tanta confusão com doutrina unitarista, com doutrina trinitariana. A doutrina da Trindade, a doutrina da unidade, da unicidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só e ponto, né? Então, por quê? Porque nós não conseguimos compreendê-lo como ele realmente é. Como eu posso entender três pessoas? Isso é politeísmo. Tem mais de um Deus, mais de dois, né? Então isso é politeísmo. Não, são três pessoas em uma só. Uma unidade perfeita e concebível para o nosso entendimento. Mas para Deus, que é grande, que é tremendo e maravilhoso, isso é possível. Então eles se conhecem. E quando eu estava separando algumas passagens para falar sobre o Pai, eu comecei a imaginar isso no tocante à vida terrena. Quantos pais não conhecem seus filhos e quantos filhos não conhecem seus pais? E eu não estou falando daquele pai que não soube que era pai. Tem pai que nunca ficou sabendo que era pai. Teve um relacionamento com alguma moça, engravidou, a moça foi embora e não quis falar e foi embora. A prova maior disso é que volta e meia aparecem pessoas buscando jovens, moças e rapazes, procurando pelos pais, que só depois de adulta que a mãe foi falar. Então o pai nem sabia que era pai. Então, existe aquele outro que não quis saber também do filho. Não era muito jovem, ou tinha já outro compromisso, vai saber tantas coisas e acabou não assumindo, não honrando o compromisso. Às vezes, por causa da pessoa com quem ele convive, não queria mais contato com a pessoa e acabou perdendo o contato com o filho. Então tem um monte de motivos pelos quais as pessoas não se conhecem. Agora, às vezes as pessoas moram dentro da mesma casa e não se conhecem. Tem pais que não conhecem os filhos, não tem noção da vida que os filhos levam, não tem noção das coisas que os filhos gostam. Tem pai que não tem o menor conhecimento. Se você perguntar ao teu filho qual é a cor preferida do seu filho, qual é a comida preferida dele, qual é o time preferido dele, qual é o desejo que ele tem quando crescer de se tornar o quê? O pai não sabe. Ele está dentro de casa, ele supre, mas ele acaba sendo ausente, porque ele aprendeu que o pai tem que suprir. Então é trabalhar para dar o melhor para o filho, para dar aquilo que o filho nunca teve, aquilo que ele nunca teve enquanto era criança, e fica naquele frenesi, naquele desespero, porque ele quer dar o melhor para o filho, e acaba não conhecendo o filho. E o filho também não conhece o pai, ele conhece apenas um pai ausente, ele não entende que na mente do pai, naquele entendimento ainda fechado, ele quer dar o melhor. Eu estou trabalhando para dar o melhor para o meu filho. Isso vale para pai e para mãe, mas hoje a conversa é sobre pai. Então, conhecimento faz toda a diferença. Parar e olhar para o outro, conhecer os gostos um do outro, saber o que o outro realmente quer. Há a necessidade de haver um conhecimento. Dentro da mesma casa, nós não temos desculpas para não conhecer. Nós comemos juntos na mesma mesa. E eu tenho que perceber, fulano não rejeitou essa comida, fulano comeu de má vontade, não comeu o suficiente, porque então essa comida que ele não gosta muito. Ele até comeu o que estava na mesa e aprendeu a comer de tudo, mas ele não gosta daquela comida. Quando tem uma outra comida, ele come e repete, então ele gosta mais daquela outra comida. Então, e no tocante, se eu não conheço essas coisas básicas, como eu vou conhecer os sentimentos? Muitas vezes os filhos têm sentimentos dentro de si, tem amargura, tem revolta, está sofrendo bullying na escola, está sofrendo algum tipo de violência, e o pai não consegue descobrir porque ele
não consegue interagir com o filho. Manda essa coisa de mulher, deixa a mulher que vai lá resolver, né? Então é muito importante, dentro desse entendimento, a gente procurar perceber o quanto faz diferença a proximidade, a comunhão e o conhecimento mútuo, tá? Ambos precisam querer se conhecer. Então, a criança, quando pequena, ela não tem ainda muito entendimento. Então, o pai precisa conhecer o filho e se dar a conhecer. Conversar, expor, contar as histórias, para que o filho conheça um pouco também da história de seu pai. Então, essa é uma parte da paternidade que é muito importante, conhecer. E nós temos como exemplo o nosso Senhor Jesus. Ele fala: eu conheço o pai e o pai me conhece. Ninguém conhece o pai senão o filho. E deveria ser assim na nossa vida diária. Ninguém conhecer mais o pai do que os próprios filhos. Aquela pessoa, aquele homem, ele tem que ser mais conhecido pelos filhos do que pelos de fora. Os de fora podem ter uma visão errada dele, porque eu venho ocasionalmente, eu venho interagindo no trabalho como um homem de negócios, e venho interagindo na igreja como um cristão, mas dentro de casa o filho precisa conhecer melhor do que qualquer um. Então esse referencial que Jesus Cristo nos dá, ele está falando sobre isso. Eu tenho unidade, eu tenho comunhão com o Pai. Então eu o conheço e ele me conhece. E nós precisamos também, dentro do nosso lar, ter conhecimento uns dos outros. Isso evitaria tantos problemas, tantas crises, tantos traumas. Coisas simples. E o nosso modelo é Jesus. O que ele faz, nós devemos fazer também. O que ele manda fazer, nós também devemos querer fazer. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma passagem bem conhecida. A parábola do filho pródigo. Eu vou ler esse quero ler um pouquinho mais, porque hoje, quando eu estava analisando esses assuntos, eu comecei a pensar um pouco mais acerca da atitude do pai quando ele repartiu a herança. Versículo 11 diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele não estava ali pedindo: olha, faz uma demarcação aqui. A nossa fazenda tem 100 alqueires, então a gente divide 50, aliás, eu tiro os 50, e aí, porque enquanto o pai está vivo, ele tem 50. E a outra parte dos filhos seria dividir a outra metade, lá os 50 para cada um, eram 2 filhos, então dos 50% dividiu 25 para cada filho. Normalmente hoje é assim, eu acredito que naquela época também era. Enquanto o pai está vivo, a metade é dele. Os pais estão vivos, a metade é dele. Tem a outra metade e divide para os filhos. E ele pegou a parte dele. Mas não foi dividido em hectares e ficando, não. Ele queria a parte dele em dinheiro. Porque ele não queria trabalhar na terra. Ele queria ir lá fora ver a vida, conhecer as coisas, saber como era fora daquele convívio. Porque acontece muito, quantos filhos saem de casa para ver como é a vida lá fora. Alguns vão para o exterior, né? Tem gente que está lá fora, menor de idade, e consegue, porque vai ter um parente, tem um amigo, alguma coisa, já tem uma idade, ainda está na adolescência, já quase chegando à mocidade, e consegue viajar. E consegue ficar no exterior com algum parente. Ele quer ter a vida fora de casa, porque ele acha que ele, chegando lá fora e ficando independente do pai, ele é independente. Só que ele acaba caindo na dependência de uma outra pessoa, né? Então, nesse caso, o jovem queria curtir a vida dele. E o pai deixou. Poxa, como é que eu vou pegar? Se tudo anos de trabalho, eu vou dar na mão desse rapaz agora. Será que ele vai saber dar conta? É o que a gente se pensa. E se ele desperdiçar tudo? E se roubarem ele? Imagina, naquela época eram moedas de prata, de ouro, e havia muito roubo também. Mas aquele homem repartiu entre os filhos a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele queria curtir a vida. Quando ele gastou tudo, houve fome naquela terra. Pensa, ele estava agora sem dinheiro
e com uma grande fome. Normalmente quando tem fome, quando tem esse tipo de coisa, também não tem trabalho. E ele sabia trabalhar na fazenda? Sabia, podia trabalhar na fazenda de uma outra pessoa, mas a situação estava muito difícil. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí eu comecei a imaginar, quando esse pai dividiu a herança e viu o filho partir com todo o seu dinheiro, com todos os seus bens, com os seus pertences, eu fico imaginando que situação aquele pai deve ter vivido. O medo, a insegurança, a incerteza do que haveria de acontecer com o filho. Mas eu acredito também, e hoje, quando eu estava falando esse texto, me veio essa convicção de que aquele pai, tá, é uma parábola, pastor, você nem sabe se é verdade. Não, eu vejo o que está acontecendo aqui, eu vejo como um fato que Jesus contou para orientar, mas eu vejo como é a realidade de muita gente. Isso aqui é a realidade antiga e a realidade atual. Isso aqui não mudou, não. Isso aqui acontecia e acontece. Então ele pega, divide e o filho vai embora. Mas aí me veio uma palavra aqui. Esse pai, ele criou o filho corretamente. Ele foi um exemplo para esse filho de honradez, de dignidade, de uma pessoa idônea, de uma pessoa que perdoa. Esse pai foi uma boa referência para o filho. Às vezes a gente acha que o filho que está lá fora não mudou porque não teve exemplo. Nem é sempre não. Há casos e casos. Eu acho que talvez até 50% para cada lado. Tem muita gente que não tem referência, mas tem muito filho que tem referência em casa e vai curtindo fora. Quando a situação ficou difícil, o que ele falou? Tem muitos jornaleiros, empregados do meu pai, que estão bem. Eu vou voltar, vou me humilhar diante do meu pai e eu vou pedir para ser empregado dele. Meu pai vai ter misericórdia de mim. Ele vai me aceitar ao menos como um trabalhador, porque ele lembrou que o pai era justo com os seus trabalhadores, que os trabalhadores do seu pai tinham uma vida digna. Lá fora, no mundão, ele viu que aquele que o contratara não lhe dava nada. Ele tinha fome. Vai esperar o seu dia de pagamento, seu horário de pagamento, não vai, até comida no pouco ele queria comer no dia. Então, ele tinha um referencial, e é isso que precisa estar encucado em nós, na nossa mente, no nosso coração. Quando nós damos uma boa referência para alguém, quando nós somos referência, tanto como pais, quanto como amigos, como irmãos, quanto funcionários de uma empresa, quando nós somos referência, aquela pessoa vai lembrar. Nem todo mundo vai ter a humildade de voltar. Tem uns que são arrogantes em excesso e não conseguem voltar. Mas aquele filho teve. Ele falou: não, vou voltar para casa do meu pai. Os trabalhadores dele, olha o que diz a palavra aqui. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Tem gente que tem abundância de pão trabalhando para o meu pai. Eu estou trabalhando aqui e não tenho, e fico com fome. Então, quando aquele pai liberou o filho para sair e viver a vida dele, porque o filho já era adulto e ele não podia prendê-lo, ele teve que se consolar com o ensino que ele tinha dado ao filho. Eu dei um bom exemplo. Das duas, uma. Ou ele vai se dar bem lá fora, porque ele teve uma referência aqui, vai entender que tem que agir corretamente, ou quem sabe amanhã ou depois ele volta.
É a esperança de muitos pais que veem o seu filho sair de casa. Não, olha, eu ensinei corretamente. Então, mais tarde, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai entender que está errado, porque não foi assim que ele foi ensinado. E isso realmente tem feito a diferença na vida de muita gente. Então nós temos que fazer o quê? Aprender a olhar para os bons exemplos. Não adianta a gente ficar hoje revoltado, porque durante essa semana, Dia dos Pais, sempre a gente vê um monte de queixas, né? Mulheres falando mal porque fizeram uma escolha errada, né? Foram infelizes na escolha, ou foram enganadas por alguém, ou se deixaram enganar, eu não sei. Existem vários tipos de situações, mas não é porque existem várias situações de pessoas erradas que vão achar que todo pai é ruim. A gente fala, eu não tenho referência de pai, é triste. É triste quando a pessoa não tem uma referência, tá? Mas você não vai achar com isso que todos os pais são ruins. Ou que você não vai amanhã ou depois ser um bom pai. Os pais falam, você pode ser um bom pai. Ah, mas você pode escolher um bom marido para que seja um bom pai para os seus filhos. Será que você não tem algum amigo, alguma pessoa que você conheça que foi um pai idôneo para que você tenha como referência? O seu não foi bom, mas de repente tem uma outra pessoa que é boa. O que nós não podemos e uma coisa que eu tenho visto muito, é tirar a média sempre lá por baixo. Tem gente que só consegue enxergar o que é ruim. Ela é tão negativa que ela só consegue enxergar o que é ruim. Eu estava vendo um vídeo essa semana na internet até engraçado, essa pessoa que faz o vídeo, uma senhora, ela tem um sotaque, ela é bem engraçada quando fala. E ela estava falando a diferença da pessoa positiva para a pessoa negativa. Então ela diz, a pessoa negativa, ela conta o bom primeiro e finaliza com o ruim. Ah, hoje estava um dia bom, mas aí veio essa chuva para estragar tudo. O que fica na tua mente? A chuva que estragou tudo. Aí a pessoa positiva, não, veio uma chuvinha agora, mas o dia estava tão bonito. E aí você fica com o quê? O dia que estava bonito. Então tem gente que é tão negativa que quando ela vai ver alguma coisa, enxergar alguma coisa, ela consegue enxergar o ruim, dando prioridade a ele, fazendo com que ele ganhe destaque. Então eu não vou destacar os pais ruins quando tanto pai ainda é idôneo, quantos pais que são bons, quantos pais que sem dúvida alguma morreriam no lugar dos filhos, tem pais que deixam de comer para dar para o filho. Volta e meia eu vejo uma reportagem assim, de um pai que estava lá, né, tinha pouca comida, o pai estava lá domingo quase, porque a comida ele dava para os filhos. E ele não comia, deixava de comer para dar para os filhos. Uma vez eu vi um homem, um senhor, faz anos já, atrofiado. Ele se atrofiou quando estava na adolescência, ele já estava todo atrofiado. Porque a mulher foi embora, ele ficou cuidando dos 2 filhos e trabalhava, mas ganhava muito pouco. Então ele comprava comida para os filhos e ficava sem comer, bebia água. E foi chegando um momento, ou comia alguma coisa quando tinha um pouquinho a mais, ele comia. E os anos foram passando e ele foi se atrofiando. Por fim, ele precisava dos filhos, até os filhos adolescentes, ele dependia dos filhos até para pôr comida na boca daquele homem. Então existem sim. E não são poucos não, existem muitos. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. As pessoas estão invadindo as redes sociais, né? No Dia dos Pais, um monte de homenagens, coisas lindas, filhos homenageando os pais, pais homenageando, né, se alegrando, as mulheres. Tem que encher mesmo. Tem que encher a rede social mesmo. Por quê? Para cobrir deixar só o que é negativo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que referência eu tenho? Quer dizer que não tem ninguém? Eu tenho um monte de pessoas. Eu tenho meu marido, tive meu pai, já se foi, tenho meus irmãos, tenho sobrinhos, tenho primos, tenho um monte de gente que eu sei que são pais que são idôneos. São pessoas que morreriam com os filhos brincando, que trabalham, que se dedicam, que amam. Então por que eu vou ficar lembrando só de quem foi ruim? Será que é só isso que existe? Em primeiro lugar, eu tenho um pai que é Deus. Se o homem não cuidar de mim, eu tenho um Deus que cuida. Aleluia! Então eu vou olhar para esse Deus, para esse Pai.
Depois no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Evangelho de Marcos, volta um pouquinho ali entre Mateus e Lucas, está Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Isso era tempo da lei. Você hoje vai matar? Não. São outros tempos, estamos no tempo da graça, vamos orar. Mas, quem maldisser, aí vai entrar tanto amaldiçoar, no sentido de desejar alguma coisa mal, quanto também de denegrir a imagem. Às vezes tudo que nós falamos denigre a imagem da pessoa. Você teve uma experiência ruim? Entrega na mão de Deus e pronto. Não precisa ficar contando para os 7 cantos. Às vezes uma coisa que foi um erro. Mas ela fez tanta coisa boa, mas depois esqueceu de tudo de bom que foi feito, só lembrou do que foi errado. E se só teve coisa errada para lembrar, então você lembra que você tem um Pai que é Deus. Nós não podemos viver com essa amargura no coração, porque isso não é somente denegrir a imagem do outro, desonrar, mas é também trazer para si mesmo doença. Porque a pessoa fica cultivando aquele sentimento ruim, perverso, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de rancor, decepção. É só coisa ruim. E isso faz mal para a pessoa. Então eu tenho que viver de uma forma que eu viva bem. Eu quero ser feliz. Olha, eu já não tive uma boa infância e eu não vou trazer esse malefício para a minha vida toda. Eu vou trabalhar porque Deus vai me sustentar. Eu vou viver a minha vida e eu vou ser feliz. Não é isso? Você vai ficar a vida inteira amargurando? Nós temos que vencer essas coisas. Gênesis 27, eu falei que esses dias, essas 2 últimas semanas, nós falamos um pouquinho sobre Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 27 fala sobre Isaac e a bênção dele para seus 2 filhos. Capítulo 27. A gente vai ver que Esaú era o primogênito e tinha direito a uma bênção segundo a tradição dos pais. Mas Rebeca já tinha recebido de Deus uma orientação que Jacó dominaria sobre o primogênito. Então, quando ela vê que Isaac ia abençoar a Jacó, ela ia abençoar a Esaú, ela se juntou com Jacó para enganar Isaac. E aí ele fica com medo e tal. E aqui no finalzinho ele abençoa. Versículo 27. E chegou, se beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro é o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pôs-te de Deus no orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo de mosto. Senhor de povos e nações, encurvem-se diante de ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito dos que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Ele deu essa bênção para Jacó, acreditando estar dando para Esaú. Quando Esaú volta do campo, da caça, ele fala: pai, levanta, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E ele falou: quem é você? Eu sou teu filho, Esaú, primogênito. Então Isaac estremeceu de um estremecimento muito grande e disse: quem é, pois, aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei, também será bendito. Então Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Aí ele pede ainda: não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Versículo 37. Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que te tenho posto por Senhor sobre ti e sobre todos os teus irmãos, tenho dado por servos.
e de trigo de mosto tenho fortalecido. O que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E Esaú, tens uma só bênção para mim, meu pai, e abençoa-me também a mim. E ele levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. Isaque, ele era filho de Abraão, o filho da promessa, teve 2 filhos, e os 2 filhos queriam a bênção do pai. Quando uma pessoa está na presença de Deus, ela é uma referência tão grande, e isso faz com que os filhos desejem ser abençoados por esse pai. Esaú, que outrora havia desprezado a sua primogenitura por um prato de lentilhas, agora ele queria a bênção do pai, porque ele sabia que aquilo seria importante para a sua vida. Isaque abençoou Jacó, mas ele fica: o senhor não tem nenhuma bênção para mim, meu pai. Aí Isaque fala para ele: quando tu te libertar, você vai sacudir o jugo. Por enquanto você vai servir a teu irmão, porque eu já fiz assim, eu já abençoei, e eu não tenho como revogar a minha bênção. Bênção você manda, você abençoa e pronto. Abençoou, não tem como amaldiçoar. E aí ele fala: mas você vai se libertar, e você vai sacudir esse jugo. E essa libertação acontece quando Isaac está lá, quando Jacó está orando no Val de Jaboque, e ele ora, e aí depois Esaú, que estava vindo até ele muda o coração, e quando os 2 se encontram, eles se abraçam, se beijam, e o jugo é quebrado. Então os 2 agora estão libertos para viverem e para crescerem e prosperarem. Edom se torna uma grande nação, que são os descendentes de Esaú, e Jacó também se torna uma grande nação, a nação de Israel. Então, valorizar, quando o pai, ele cria os filhos debaixo do temor de Deus, esses filhos vão desejar e vão reconhecer o quão importante é a bênção de seus pais. Tá? Então é importante isso, ser referencial para que os nossos filhos desejem, né? Que eles compreendam que há valor nas nossas palavras. E nós vamos ler lá no capítulo 42 de Gênesis, fala sobre José, um dos filhos de Jacó, o filho mais velho de Raquel, como Jacó, filho da mulher que ele amava. Esse menino, ele sofre muita coisa, mas ele era querido pelo pai, ele foi ensinado pelo pai e ensinado a temer a Deus. Uma coisa que eu acho muito linda aqui, ele tinha uma comunhão muito grande com o pai dele. Entre os irmãos era o que mais tinha comunhão com Jacó, e certamente foi ali que ele aprendeu a temer a Deus. Fazia as coisas direito. O pai, ainda que ele era pequeno, o pai colocou sobre os irmãos porque ele andava corretamente, e os irmãos faziam coisa errada, e acabou que Jacó colocou José para cuidar deles. Despertou a inveja, o ciúme, a maldade. Eles venderam, queriam matar, mas acabaram vendendo José. José vai para o Egito, passa 20 anos lá, e ele não se contamina, sozinho, vendido pelos irmãos, mas ele não se contamina com o pecado. Aonde ele está, ele procede com o temor de Deus, e ele é uma referência para as pessoas de prosperidade e de uma pessoa abençoada por Deus. Quando se passam os 20 anos, ele assume o trono, depois dos seus irmãos, depois de alguns anos, os seus irmãos vão a ele, e ele manda chamar a casa. Vou pular essa parte, né, do conhecimento dos irmãos. Quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, ele manda chamar o seu pai e toda a sua casa, todos os seus irmãos que o tinham vendido, que o tinham maltratado, humilhado. Agora ele traz todo mundo para o Egito, e ele cuida do pai e dos irmãos, dos sobrinhos, tudo. Vocês vão ficar aqui. Enquanto todo o povo estava vendendo o gado, a terra, tudo por comida para Faraó, pelas mãos de José, os irmãos de José não precisaram fazer nada, porque José sustentou eles durante toda a seca que houve no Egito.
Aleluia. Ele fez o que a palavra manda fazer. Honra teu pai e tua mãe. Um mandamento que foi dado posteriormente, séculos depois, através de Moisés. José fez isso para com o seu pai e para com os seus irmãos. Honra teu pai e tua mãe. Ele honrou, porque quando ele estava por cima, ele trouxe toda a família e sustentou cada um deles. Quando não há maldade no coração da pessoa, quando há temor de Deus, esses outros sentimentos ruins não nos contaminam, não destroem a nossa vida. Ao contrário, ele foi abençoado. Foi por causa de Potifar, foi abençoado. Ficou no cárcere, do cárcere ele foi abençoado. Assumiu o domínio do Egito, Deus abençoou e prosperou, e Faraó enriqueceu muitíssimo por causa de José e da administração que ele fazia. Se não há mágoa, Deus tem liberdade para trabalhar em nós e há uma vida diferente. Será que Jacó imaginou que 20 anos depois ele poderia rever o pai? Sustentar o pai e aqueles irmãos? Isso é coisa de Deus. Mas coisas que acontecem na vida de quem perdoa, de quem tem um coração limpo, de quem tem um coração temente a Deus. No livro do profeta Jeremias, abre aí Jeremias, logo depois de Isaías, Jeremias 35, os Salmos, Provérbios, tá? Depois de Isaías, Jeremias, capítulo 35, uma palavra de bênção que o Senhor fala aos recabitas. Vamos ler a partir do 3. Então tomei a Jazanias, capítulo 35 de Jeremias, a partir do 3. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Azabnias, e aos seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Arã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazés, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos dos recabitas, da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse: bebei vinho. Ele, o profeta Jeremias, pega taças de vinho, coloca ali, leva os filhos dos recabitas, e fala com ele, levou junto com ele outras pessoas, homens de Deus, e falou: bebam vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Eles eram da turma dos sacerdotes, então vocês não vão beber vinho. E eles levaram aquela palavra do pai tão a sério, que eles, dentro da casa do Senhor, o profeta de Deus fala com eles: podem beber vinho. Eles dizem: não, nós nunca beberemos vinho, porque Jonadab, nosso pai, nos orientou assim. Eu não estou pregando acerca do vinho. Não estou pregando acerca de bebida. Eu estou mostrando acerca de uma ordem que eles receberam do pai, por causa do ministério que eles tinham, e eles obedeceram. Estou falando sobre obediência, sobre um pai que tinha uma vida ilibada na presença de Deus e foi referência para os filhos. Versículo 18. E a casa dos recabitas, versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles. Hoje lhes tenho falado e não ouviram, clamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardastes
todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Por causa da obediência de vocês ao pai de vocês, nunca vai faltar um varão da casa de Jonadab que me assista todos os dias, que sirva no templo. Uma promessa para aquela geração e para as gerações futuras. Nunca vai faltar alguém que me assista, alguém que esteja me servindo no templo, alguém que tenha ministério na casa de Deus, porque vocês honraram e obedeceram o vosso pai. E aí Deus compara aqueles homens aos filhos de Israel, que chamavam o Senhor de pai, mas que não o obedeciam. Honrar é obedecer, é ter respeito, é lembrar daquilo que foi ensinado. E quero encerrar com o Salmo 68, volta um pouquinho. Salmo 68, versículo 5. É um cântico de Davi, cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Mas eu vou ler só o versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então o nosso Deus era o quê? Pai de órfãos. Então nós não temos, mesmo aquele que já é órfão, mesmo aquele que não tem o seu pai, nem vivo, ou também, ainda que vivo, não tem o seu pai por referência. Você tem um pai que está nos céus. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então o Senhor é o pai dos órfãos. Aquele que não tem ninguém por ele, Deus está lá. Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está sustentando e abençoando. Então sempre nós temos o que comemorar, o que celebrar. E nós vamos orar nesse momento, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida e vamos agradecer ao nosso Deus. Se você não tem um pai para agradecer por ele já não está vivo, não está mais entre nós. Se você não tem um marido que seja o pai dos seus filhos, que você possa agradecer por eles, ainda assim você tem ao Senhor. E se você tem os dois, mais ainda você precisa louvar e agradecer, né? Eu tenho o pai das minhas filhas e eu tenho ao Senhor. Que bênção! Todos nós podemos agradecer por Ele, porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou do pecado, Ele nos trouxe para a presença do Filho do seu amor, né? Jesus Cristo, e por Ele nós vivemos e com Ele, em nome de Jesus Cristo, eu creio, nós herdaremos o céu. Temos o céu por Ele nessa terra. Podemos não ter terras aqui nesse mundo, podemos não ter lugares aqui nesse mundo aonde nós venhamos dizer, nosso é meu. Mas todos nós temos uma herança eterna nos céus, um lugar preparado para cada um de nós ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Glória, vamos orar, feche seus olhos.